Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humana, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos de volta. Estamos ao vivo, estamos de volta para uma questão que foi escolhida, né? A questão de número 8, ela foi escolhida aí para a gente fazer primeiro. É claro que podem aparecer as demais questões, vocês fiquem à vontade. A ideia aqui é a gente fazer aquelas questões que vocês, porventura, tiveram um pouquinho mais de dificuldade quando vocês leram. Então, nas informações veiculadas nos órgãos de comunicação, quando da ocorrência de um terremoto, faz-se referência à magnitude M, que se refere a quantos graus o fenômeno atingiu na escala Richter. Essa medida quantifica a energia liberada no epicentro do terremoto e em seu cálculo utilizam-se como parâmetro as medidas da amplitude sísmica, correspondendo a A, em micrômetro e da frequência F em Hertz. Esses parâmetros são medidos por aparelhos especiais chamados sismógrafos. Se você usa Polaramine, isso é só um camarão. Mais econômico e com rápida ação. Polaramine, seu aliado no mundo das alergias. Quer economizar na conta de luz sem investimento em placa solar? O custo total para instalação de placas, em média, pode chegar a R$100 mil. Mas você não precisa fazer esse investimento. Conheça a Serena. Aqui, você economiza na conta de luz com energia limpa e mais barata. Sem instalação de placas, sem obras, primeiro mês grátis. A Serena gera energia e você economiza. É simples, rápido e digital. Acesse serenaenergia.com. Serena, a energia da prosperidade. São fendas no solo e danificam as tubulações contidas no subsolo, certo? Então, em cima da magnitude M, a gente vai determinar quais são os efeitos do terremoto segundo essa escala. Então, aqui, vamos voltar, né? Vamos voltar à fórmula que foi nos oferecida. Mzão igual a log decimal de A vezes F mais 3,3. Então, deixa eu escrever aqui essa relação. Vamos botar aqui. Deixa eu botar aqui, então, questão de número... A gente está fazendo a questão 8, tá, pessoal? E nessa questão 8, eu tenho que a magnitude M vai ser igual ao log decimal do produto de A por F
somado a 3,3. O que ele nos oferece? Ele nos oferece o A igual a 1000 micrômetros e ele nos oferece o F igual a 0,2 Hz. E ele pede para você usar menos 0,7 como log de 0,2. Então, o log do 0,2 não é o log de 2, é o log de 0,2 igual a menos 0,7. Beleza. Então, em cima desses dados, o que eu naturalmente vou fazer? Vou substituir, já é uma função logarítmica, né? Essa função já é uma relação logarítmica, onde eu vou substituir os valores de A e F pelos valores numéricos 1000 e 0,2, né? E nesse momento que eu fizer isso, o que vai acontecer? Isso vai gerar, naturalmente que isso vai gerar, a necessidade de utilizar algumas propriedades, né? Por vezes, alguns exercícios te cobram não só a propriedade, mas como o momento certo de aplicar essa propriedade. Ainda tem essa, né? Já não bastasse a gente decorar a propriedade, já não bastasse a gente ter que saber aplicar a propriedade, ainda vai ter que saber o momento certo de aplicar essa propriedade. E por que eu falo isso? Porque, nesse caso, o M será igual ao logaritmo do A, que é 1000, multiplicado pelo F, que é 0,2, somado a 3,3. Então, observa que não seria nenhum problema, não seria nenhum absurdo se você pegasse o 1000 e multiplicasse por 0,2. Nenhum problema. Você ia encontrar como resposta 200. Não tem nenhum problema quanto a isso. Só que se você observar o 0,2, que é parte do dado do problema, quando você multiplicar, ele vai desaparecer. Então, é mais apropriado, é sugerido que em vez de você multiplicar o 1000 por 0,2, que talvez você já utilize a propriedade que afirma que o log do A vezes B em uma base C pode ser separado em dois logaritmos, o log de A na base C somado ao log de B na base C. Porque nesse momento eu vou poder escrever como log do 1000 mais o log do 0,2 mais o 3,3. Então, eu transformei a multiplicação numa soma. O que antes era uma multiplicação virou uma soma. Não custa nada lembrar que o 1000 é a mesma coisa que 10 elevado ao cubo. A base não está sendo escrita, mas implicitamente você sabe que essa base é uma base decimal. E você também sabe, nos exercícios, inclusive, anteriores a esse, a gente utilizou de uma consequência de definição que afirma que quando o logaritmo de uma certa base, aonde o logaritmando é uma potência, aonde a base da potência e a base do logaritmo são iguais, a resposta é o próprio expoente. Então, o log de 10 ao cubo na própria base 10 é 3. O log de 0,2 na base 10 é menos 0,7. E isso vai ser somado
a 3,3. Então, observa, né? O seu M será 3 menos 0,7 mais 3,3. Isso vai dar um M igual a 5,6. E esse 5,6, a gente só precisa agora determinar qual a letra que trata disso, né? A letra... Bom, primeiro, 5,6, ele é um elemento que está entre 5,4 e 6, o número 5,6. Então, ele é um efeito destrutivo, com consequências significativas em edificações pouco estruturadas. Ou seja, isso vai corresponder à letra C. Ok? Isso corresponderá à letra C, tá? Letra C. Ok? Dá uma olhadinha na questão. Enquanto você dá uma olhadinha, faz já o seu primeiro print time dessa aula e eu já dou uma olhadinha no fórum para ver se está tudo tranquilo aí. Dá uma olhadinha para ver se está tudo tranquilo. Tem a 6 também que eu já vi, né? Depois, dá uma olhadinha, ver se você curtiu o momento aí, se você entendeu a questão, se está tudo certo, se está de boas. Ok? Bom, beleza. Bom, feito isso, pediram para eu fazer o exercício 6 agora. Então, vamos para a questão de número 6. Depois eu apago. Deixa eu ver logo a questão 6 com vocês, né? Mais prático. A questão de número 6. Eita, questão de pH, né? Ô, rapaz. Então, vamos lá, né? Para o cálculo da concentração de H de hidrogênio, talvez seja isso, uma distribuidora mede 2 parâmetros, A e B, em cada fonte, e adota H como sendo o coeficiente de H por B. Em análise realizada em uma fonte, obteve que o A é elevado a 10 menos 7. E ela foi, portanto, essa água dessa fonte foi classificada como neutra. O parâmetro B, então, encontra-se no intervalo. Então, pessoal, aí essa questão é o que a gente chama de questão interdisciplinar. Eu preciso de conhecimentos de química para resolver essa questão. Um conhecimento bem tranquilo, não é um conhecimento muito pesado, não, né? Eu tenho que lembrar que, se eu não me engano, né, para que a água seja neutra, o pH tem que ser 7, né? O pH tem que estar entre 6 e 7,5. Me ajuda aí, você que está estudando química, vê se não é isso. Me dá um feedback aí, enquanto isso eu apago o quadro aqui para a gente fechar essa questão. Tem duas coisas que a gente precisa saber de química. Primeiro, a definição de pH e depois lembrar da questão do pH. Não é isso? Então, primeira coisa que a gente tem que lembrar... eu já entendi o que aconteceu, meu mestre. Deixa eu dar uma olhadinha aqui para ver se tem uma coisa aqui. Volta lá no texto. Deixa eu ver aqui uma coisa. Eu pulei um slidezinho. É por isso que não tinha determinados dados. Voltou a ser uma questão apenas de matemática. Então vamos lá. A água comercializada em garrafões pode ser classificada como muito ácida, neutra, alcalina ou muito alcalina, dependendo do seu pH.
dado pela expressão. A expressão é que o pH é igual ao logaritmo decimal de 1 sobre H. Espera aí que sem querer o velhinho apertou o botão aqui. Calma aí. Voltei. Então eu vou botar isso aqui e já vou escrever essa fórmula. O pH corresponde ao log decimal de 1 sobre H+, né? Hidroxila, né? Acho que é um negócio desse aí. Legal. Beleza. Vamos continuar o nosso texto. Em que H é a concentração de íons de hidrogênio em mol por decímetro cúbico. Beleza. A classificação da água de acordo com seu pH é mostrado no quadro. Aí tem um quadro aqui, ó. De muito alcalina até muito ácida. Beleza, vamos continuar. Daqui a pouco a gente vai usar isso, porque ele já falou que a água dessa fonte é neutra. Aí vem aquela parte que eu li. Agora sim, ó. Para o cálculo da concentração H, uma distribuidora mede 2 parâmetros, o A e o B em cada fonte, e adota H como sendo o quociente de A por B. Espera aí, o quociente de A por B. Então ele está dizendo que o H é o quociente, ou seja, o resultado da divisão de A por B. Beleza. Vamos continuar o nosso texto aqui. Em análise realizada em uma fonte, obteve o A igual a 10 elevado a menos 7. E a água dessa fonte foi classificada como neutra. Se essa água foi classificada como neutra, 2 dados importantes. O A é 10 elevado a menos 7. E a água, ela foi classificada como neutra. Ora, tecnicamente isso volta lá para o nosso PPT. Se é neutra, está entre 6 e 7,5. Correto? De acordo com a tabela, neutro é um pH que está entre 6 e 7,5. Então, isso significa afirmar que o pH está entre 6 e 7,5. Vou chamar a atenção que o 6 está incluso nesse intervalo. Portanto, ele está entre 6 e 7,5, incluindo 6. Legal, tudo bem. Ok. Então, primeira coisa que eu preciso chamar a sua atenção. O H é A sobre B. Logo, o inverso do H vai ter que ser o inverso de A sobre B. Portanto, B sobre A. Vê se você entendeu o que eu falei. Vê se você entendeu essa passagem. Se o H é o quociente de A sobre B, 1 sobre H, o inverso de H, terá que ser o inverso de A sobre B. O inverso de A sobre B é B sobre A. Ok? Tá certo? Outra maneira, não sei se eu vou complicar o que você já entendeu, mas o inverso de H, fazer aqui um rascunho, é a mesma coisa que 1 sobre, o que é o H? A sobre B. Como é que a gente resolve essa conta? É uma divisão de frações. Repito, o primeiro multiplico pelo inverso do segundo. Qualquer número multiplicado por 1 é ele mesmo. B sobre A. Ok? Fiz uma conta aqui, um rascunho, não sei se eu ajudei ou se eu piorei. Tem essas duas explicações. Tranquilo? Então, eu posso, com isso, escrever que o pH, logo o pH,
vai ser o log decimal de B sobre A, porque 1 sobre H é B sobre A. E como o B sobre A, como o valor do A foi dado, o A é 10 a menos 7, naturalmente que eu posso substituir o A na fórmula por 10 elevado a menos 7. Antes de fazer essa substituição, não custa nada eu lembrar a você que aqui há um quociente de dois números. Eu posso separar esses dois números transformando o quociente numa subtração. Então lembra que isso é a mesma coisa que o log de B na base 10 menos o log de A na mesma base 10. Então lembra que o quociente ele pode ser simplificado, pode ser transformado numa diferença de dois logaritmos. Essas propriedades que aparecem, se você está tendo dificuldade de lembrar, de aplicar, eu sugiro que você assista às aulas, a aula de número 2. Porque você que está entrando na aula agora, nessa segunda parte da aula, essa é o último bloco de aulas de logaritmo. A gente está fazendo os exercícios, a princípio, mais complexos num nível de Enem. Então, aconselho, se você está vendo pela primeira vez essa aula de logaritmo, aconselho assistir às aulas anteriores a essa. Conceito de logaritmo, propriedades do logaritmo, função logarítmica, para só depois chegar nesse momento aqui de culminância. Bom, então, o A vale 10 elevado a menos 7. Então, o pH será igual ao log do B na base 10 menos o log de 10 a menos 7 na base 10. E aí apareceu de novo uma consequência da definição, que está aparecendo em quase todos os exercícios. Como essa base do logaritmo é igual à base da potência que apareceu no logaritmando, é como se eu pudesse cortar esses elementos, sobrando apenas o menos 7. Então eu posso reescrever esse pH da seguinte maneira. O pH é o log do B numa base decimal, menos o menos 7. Ora, o oposto do menos 7 é mais 7. Então, o meu pH, finalmente, será o log decimal. Cortou? Não. O log decimal do B mais o 7. Pronto. Cheguei aonde, digamos assim, fica mais fácil eu alcançar o que eu quero. Porque esse pH é um número que está entre 6 e 7,5. Então, o meu próximo passo é lembrar que a água é neutra. Então, esse número, esse log do B na base decimal, ele está entre dois valores. Quais seriam esses dois valores? O 6 e o 7,5. Ah, perdão. Faltou ali o mais 7. Mais... Será que dá para botar aqui? Acho que dá. Mais 7 menor que 7,5. Deixa eu ver se cortou. Não, bateu direitinho. E aí, pessoal, vai depender do grau de domínio que você, candidato, tem com esse tipo de desigualdade que aparecem duas desigualdades nas pontas.
certo? Então, eu vou mostrar a técnica de resolução fazendo de uma vez só. Vê se você vai entender. Se você não entender, eu faço separado. Faço uma desigualdade, depois eu faço a outra. Eu primeiro vou fazer de uma vez só. Então, quando eu faço de uma vez só, primeiramente eu vou querer isolar o B. Para eu isolar o B, a primeira coisa que eu vou fazer é distribuir esse 7 para as duas pontas dessa desigualdade. Lembra que sendo equação ou inequação, quando eu pego um elemento e jogo para o outro lado, eu mudo o sinal dele. Então, o que é mais 7 vai virar menos 7. Como eu estou distribuindo para os dois lados da desigualdade, vai ser menos 7 para os dois lados da desigualdade. Então, vai ficar assim, ó, a minha linha de baixo fica assim, ó. Menos 7 mais 6 menor ou igual ao logaritmo decimal do B, que é menor do que 7,5 menos 7. Esse menos 7 eu joguei para os dois lados. Ora, menos 7 mais 6 dá menos 1. E 7,5 menos 7 dá 0,5. E agora, para terminar, eu vou fazer o teorema do peteleco, né? A definição de logaritmo. Então, vou lembrar vocês o teorema do peteleco. Como você teve coragem, Fernanda, de me tratar daquele jeito no meu programa, ao vivo? Sério, blogs? Ah, você vai chorar? Então chora, blogueirinha, chora. Desde aquele dia, a minha cabeça não para de latejar de dor. Ah, então pra isso, querida, eu trouxe uma ajuda pra você. A Neuza age rápido, 15 minutinhos, desce fácil e a dor vai embora. Mas quanto a mim, você vai ter que engolir. Nossa! Dessa vez ela acertou. Dor de cabeça? Chama a Neuza. Exponencial, eles se dialogam, um é inverso do outro. Então, o log de A na base C, o log de A na base B é igual a C, porque antes o B elevado a C era igual a A. Então, esse é o teorema do peteleco. Então, eu vou utilizar esse teorema do peteleco para tirar o logaritmo. Então, eu vou petelecar o 10 no menos 1 e vou petelecar o 10 no 0,5. Quando eu petelecar o 10 nas duas extremidades, o logaritmo vai desaparecer, vai ficar só o B. Então, vai ficar assim, ó, o B... Petelequei o 10, o menos 1 subiu. Petelequei o 10, o 0,5 subiu. Então, esse B, ele está no intervalo entre 10 elevado a menos 1 e 0,5. Na matemática, você pode escrever o intervalo desta maneira, como está, ou você pode utilizar os colchetes e os parênteses. Essa é a parte topológica da matemática que é um pouco chata. Esse sinal de menor ou igual significa inclusão. Então, eu vou incluir o 10 elevado a menos 1. Para incluir, eu utilizo o colchete virado para dentro. Isso é um ponto e vírgula, mal desenhado, mas é. E o 10 elevado a 0,5, ele está excluído. Ele não participa, não é menor ou igual, é só menor. Então, esse número não pertence à resposta. Para informar que não pertence à resposta, ou você põe o colchete para fora, ou então você utiliza um parênteses.
Então, ou você responde dessa maneira, ou você responde dessa maneira. Não custa nada escrever isso. Inclusão. Inclusão. Corresponde o colchete para dentro do número. Exclusão. O colchete está para fora do número, ou se você preferir, você pode utilizar o parênteses. Certo? Se você não sabia disso, utilize isso aí como uma nova informação. Preciso ser honesto com você. Preciso ser muito franco com você. Essa representação é muito difícil de cair. Faz anos e anos que não cai essa representação. Por isso que talvez você não saiba, ou talvez você tenha esquecido, tá certo? Mas de fato faz muito tempo que existe, que não se é cobrado no Enem esse tipo de representação. Por isso que o gabarito corresponde, então, o gabarito mais próximo é a letra C. Vamos ver se é a letra C? Aqui eu estou olhando as opções, gabarito é a letra C. Deixa eu ver se é a letra C mesmo. Vamos dar uma olhada lá nas opções. Tá lá a letra C, né? Letra C. Vamos devagarzinho. Não é um exercício fácil, tem as suas malemolências aí, as suas maldades, então vou parar um pouquinho, é a hora do seu print time, enquanto isso eu vejo ali o fórum para ver se o bicho está pegando ou se vocês entenderam. Pessoal do YouTube também, fiquem à vontade para fazer as suas perguntas. Ana, a Ana está fazendo uma pergunta interessante, se os exercícios de logaritmo têm uma pegada assim um pouco parecida. Sim, as questões de logaritmo têm o mesmo padrão de elaboração, de resolução, realmente tem essa pegada aí, esse padrão parecido. Tá, Ana? Obrigado pela sua pergunta. Acho que é Gabriel, não é isso, meu mestre? Lá em cima? Gabriel Antoni, é isso? O Gabriel pergunta, para a água ser boa para beber, o pH tem que ser de quê? Pô, aí tu quebrou feião, velhinho. Porque é uma parada de química, eu acredito que a água tenha que ser neutra. Não é isso, meu mestre? Pô, o que não mata engorda, né? Por isso que eu tô nesse recheio aqui, amigo. Ah, moleque. Vamos ver aqui. Só isso? Pessoal do YouTube, dando aquela moral. Muito obrigado pela moral que vocês me dão. Beleza, não há uma pergunta. Vocês entenderam a questão aí e tal? Ok? Tem alguma outra questão que o fórum aí gostaria que eu fizesse dessas 8 questões trabalhadas? Fórum aí, tem alguma questão especial que gostaria que eu fizesse? Enquanto vocês estão escolhendo, eu vou escolher uma. Então eu vou escolher a questão que trata da... Cadê ela aqui? A questão de número... Essa é a 1, 2, 3, lá. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. A questão de número 4. Vamos para a questão de número 4? Questãozinha de número 4. A questão de função logarítmica. Um jardineiro cultiva plantas ornamentais e as coloca à venda quando estas atingem 30 centímetros de altura. Esse jardineiro estudou o crescimento de suas plantas em função do tempo e deduziu uma fórmula que calcula a altura em função do tempo a partir do momento
em que a planta brota do solo até o momento em que ela atinge sua altura máxima de 40 centímetros. A fórmula é H que multiplica, não, H é igual a 5, que agora sim multiplica o log de T mais 1 numa base 2, em que T é o tempo contado em dia e H é a altura da planta em centímetro. A partir do momento em que uma dessas plantas é colocada à venda, em quanto tempo medido em dia, ela alcançará sua altura máxima. Bom, ela alcança sua altura máxima com 40 centímetros, dado do problema. Ele quer saber a partir do momento em que uma dessas plantas é colocada à venda, e ela só é colocada à venda quando estas plantas atingem 30 centímetros. Não é quando nasce, é quando atinge 30. Então, peraí. Em cima disso, nessa questão de número 4, eles pediram alguma especial, meu mestre? Não, né? Eu tô pedindo 8, mas a 8 a gente já fez. A 8 eu acho que eu já fiz, não fiz, pessoal? Acho que a 8 foi a primeira que eu fiz agora nessa hora, né? E a 6 eu fiz agora, tô fazendo a 4. Então vamos lá. Nós temos nessa questão de número 4 que a altura é 5 vezes o logaritmo de base 2 do T mais 1. Para vender essa planta, a altura tem que atingir 30 centímetros. E a minha medida máxima é quando essa altura atinge 40 centímetros, correto? Bom, então, em cima desses dados, como é que eu vou descobrir o tempo necessário para que ela atinja a altura máxima? Quantos dias depois dela estar à venda, ela alcança a altura máxima? Então, para ela chegar à qualidade de estar à venda, a altura tem que ser igual a 30. Então, vamos primeiro entender qual o valor, qual o tempo necessário para que ela alcance essa altura de venda. Então, qual é o valor do T quando o H é igual a 30 centímetros? Ora, quando o H é igual a 30 centímetros é igual a 5 vezes o log de T mais 1 em uma base 2. Não sei se você concorda comigo, mas seria muito mais fácil pegar esse 5 que está multiplicando e já passar para o outro lado dividindo, porque aí a operação do logaritmo ia ficar sozinha nesse membro. Então, de repente, seria um golaço se esse 5 que está multiplicando passasse para cá dividindo. É isso que eu vou fazer. Eu vou escrever, então, que esse log de T mais 1 na base 2 seja igual a 30 divididos por 5, ou seja, 6. E pelo teorema do peteleco, essa base 2 do logaritmo, eu posso petelecar para cá. Então, é verdade afirmar que se o log de T mais 1 na base 2 é igual a 6, então T mais 1 é 2 elevado a 6. E 2 elevado a 6, 2, 4, 8, 16, 32, 64. 2 elevado a 6 é 64. Então, T mais 1 é igual a 64. Então, o T vai ser igual a 64 menos 1, 63. Então, o que significa esse tempo T? É a quantidade de dias
quantidade de dias para que essa planta alcance a altura de 30 centímetros. Então, para eu pôr essa planta à venda, eu preciso esperar 63 dias. Agora eu preciso saber quantos dias eu preciso para que essa mesma planta alcance 40 centímetros. Então, quantos dias são necessários para que essa altura alcance 40 centímetros? Então, 40 será igual a 5 vezes o log do t mais 1 na base 2. Vou fazer a mesma coisa, pessoal. Eu vou pegar esse 5, vou pegar esse 40 e vou dividir por 5. 40 dividido por 5 dá 8. Então, o logaritmo do t mais 1 em uma base 2 é igual a 8, né? 40 divididos por 5 é 8. Então, t mais 1 é 2 elevado à oitava. 2 elevado à oitava, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256. 256 menos 1, 255. Então, observa o seguinte. Vamos entender o problema agora. Numa escala temporal, numa escala de tempo, eu preciso de... Vou botar aqui eu preciso de 30 dias... 30 não, perdão. 63 dias para que a planta atinja a sua altura para ser vendida. E essa mesma planta, para alcançar a sua altura máxima, ela precisa alcançar 255 dias para obter a sua altura máxima. Ou seja, a pergunta é, a partir do momento em que essa planta é colocada à venda, em quanto tempo ela alcançará a sua altura máxima? Vai ser esse intervalo de tempo. Vai ser esse intervalo de tempo. Esse intervalo de tempo vai indicar a minha resposta. Então, o que vai ser esse intervalo de tempo? Vai ser a diferença da quantidade de dias. Esse deltinha T que eu inventei aqui vai ser o 255 total, subtraído daquilo que eu não quero, que são os 63 dias. Ora, vírgula, 265 menos 63, 5 menos 3, 2, 15 menos 6, 9, 2 menos 1, 1. Então, o nosso deltinha vai ser igual a 192 dias. 192 dias, eu acho que é a letra D, né? Letra D. Vamos ver se é a letra D? Tá aí. Letra D. Beleza, gente? Ok?
É hora do seu último print time. Estamos aí a segundos de fechar esse segundo bloco de aulas. Vou pedir ao meu diretor aqui a câmera de número 5, por favor, mesmo só tendo 2. Gostaria de agradecer a vocês pela participação, pela audiência, pela paciência com seu velhinho. Lembrando que a gente fechou esse ciclo de logaritmos e a partir da próxima semana trabalharemos já com matemática financeira. A gente vai começar trabalhando com o conceito de porcentagens. Porcentagem, fator de acréscimo, fator de decréscimo, fator de atualização, valor presente, valor futuro, ou seja, essa introdução à matemática financeira. Convido todos vocês a participarem dessa primeira parte, desse grande bloco de matemática financeira que vai começar na próxima quarta-feira, beleza? Um forte abraço, valeu, tchau! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.